dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem está falando é a professora Fernanda, de Português e Redação. E eu gostaria de iniciar esse vídeo pedindo desculpa porque eu não encontrei um lugar muito bom aqui em casa para gravar. Então talvez vocês vão escutar alguns barulhinhos. Até porque meu vizinho está fazendo uma obra e está um pouco complicado. No entanto, a gente segue, né? Porque a gente sabe que trabalhar de home office é assim mesmo, e estudar de home office também. Aliás, não estudar de home office, mas estudar em casa também é complicado. E vamos tocando as nossas atividades da maneira possível, né? Bom, a nossa aula de hoje não é sobre um tema específico, mas é sim uma aula de resolução de exercícios, né? Daqui por diante, eu vou tentar resolver bastante exercícios com vocês sobre os temas que a gente viu, tentando organizar, sistematizar e mostrar como que esses conhecimentos funcionam de maneira aplicada na nossa prova. Bom, esse slide é muito importante. Ele fala de tudo que a gente já viu até aqui. Nós, eu e a professora Mayara, resolvemos compartilhar essa estruturação com vocês porque acreditamos que seja muito importante que vocês consigam, né, por um movimento de autonomia também, perceber onde vocês estão, quais as aulas vocês entenderam bem, quais aulas vocês devem retomar os estudos de vocês. Então, se você está vendo esse vídeo agora, printa essa tela e vai lá no seu celular e copia esses conteúdos no seu caderno e faz um xizinho no que você aprendeu bem e um xizinho no que você precisa rever. Todos esses conteúdos estão disponíveis junto com as atividades. E lógico, vocês sempre podem nos procurar para pedir ajuda, para pedir maiores explicações e tudo mais. Nós sempre estamos disponíveis para vocês. Mas aqui, então, uma pequena sistematização de tudo que a gente viu, de quais foram os períodos que nós vimos, né? E muitos conteúdos aplicados, às vezes, à própria prova objetiva e outros conteúdos aplicados à redação. Mas a gente vê que, no geral, tudo que nós vimos se aplicam tanto à prova objetiva quanto à redação, porque a língua é uma só. Bom, gostaria de começar essa aula de resolução por um exercício de variação, que diz o seguinte: contudo, a divergência está no fato de existirem pessoas que possuem um grau de escolaridade mais elevado e com um poder aquisitivo maior que consideram um determinado modo de falar o correto, não levando em consideração essas variações que ocorrem na língua. Porém, o senso linguístico diz que não há variação superior à outra. E isso acontece pelo fato de, no Brasil, o português ser a língua da imensa maioria da população, não implicar automaticamente que esse português seja um bloco compacto, coeso e homogêneo. Quem disse isso foi o Marcos Banho, em 1999. Qual que é a provocação dessa questão? Ela diz: sobre o fragmento do texto, a gente pode inferir alguma coisa, exceto isso daqui. Então, para a gente saber o que a gente pode inferir, vamos interpretar o texto, né? O que o Marcos Banho quis dizer quando ele disse isso? Bom, ele está colocando aqui um conflito de ideias, né? O que a gente sabe? A gente sabe porque ele começa dizendo que existe uma divergência. Ou seja, que nesse conflito divergem dois tipos de pessoas, né? No caso aqui ele coloca as que possuem um grau de escolaridade mais elevado e um poder aquisitivo alto, e o senso linguístico, que seriam entre os linguistas. Então, ele está nos dando as duas faces desse conflito. E ele vai dizer que essas pessoas, elas acreditam que podem legislar, digamos assim, sobre a língua, né? Por elas possuírem essa característica aqui na vida delas. E isso vai em contra, né? Vai contra ao que pensam os linguistas, que dizem que não há uma variedade superior à outra. E que o fato do Brasil ser grande e de todo mundo falar português não implica que essa fala deva ser unívoca, né, e homogênea.
Então, a gente está vendo aqui que o Marcos Banho ele está do lado dos linguistas, daqueles que acreditam que a variação é natural, que ela é benéfica e tudo mais, certo? Vamos às alternativas. Letra A. A língua deve ser preservada e utilizada como um instrumento de opressão. Opa! Aí a gente já começa a achar estranho. Quem estudou mais define os padrões linguísticos, analisando assim o que é correto e o que deve ser evitado na língua. É justamente isso que o Marcos Banho critica, não é? Acho que uma atitude importante da gente ter daqui por diante é tentar economizar o tempo do vestibular. Então, se a gente se depara com uma questão como essa, a gente já sabe que não pode ser correto, porque está falando justamente o contrário que ele disse. Né? Ele está dizendo que essas pessoas, apesar de elas terem condições financeiras e um grau elevado de escolaridade, elas não levam em consideração que as variações são naturais da língua, porque elas são estudiosas de outras coisas, mas não de línguas. E o censo de linguistas vai dizer justamente que a variação é natural e não existe uma variedade superior à outra. Ou seja, se não existe superioridade, não pode existir opressão, certo? Então, vamos aqui marcar a letra A como essa alternativa diferente aqui, que não tem nada a ver com o pensamento do Banho. A nossa próxima questão é de estrutura do parágrafo. Bom, vamos lá. Leia o parágrafo a seguir e responda. Política e politicália não se confundem, não se parecem, não se relacionam uma com a outra. Antes se negam, se excluem, se repulsam mutuamente. A política é a arte de gerir o Estado, segundo princípios definidos, regras morais, leis escritas ou tradições respeitáveis. A politicália é a indústria de explorar o benefício de interesses pessoais. Constitui a política uma função ou o conjunto das funções do organismo nacional. É o exercício normal das forças de uma nação consciente e senhora de si mesma. A politicália, pelo contrário, é um envenenamento crônico dos povos negligentes e viciosos pela contaminação de parasitas inexoráveis. A política é a higiene dos países moralmente sadios. A politicália, a malária dos povos de moralidade estragada. Quem disse isso foi o Rui Barbosa. O que nos provoca essa questão? A localizar o tópico frasal. O tópico frasal deste parágrafo é: para localizar o tópico frasal, a gente precisa então recuperar esse conceito de tópico frasal, que é um conceito um pouco autoexplicativo, né? Se a gente pensa que frasal diz respeito à frase e tópico, aquilo que está no topo, né? Topicalizando uma série, está no topo, encabeçando uma série de comentários que vão ser feitos ao longo desse parágrafo, que se relacionam com esse tópico. Esse tópico só dá uma pincelada geral do que vai ser dito, né? E aí ele nos dá algumas opções. Aqui na crítica é a higiene dos países moralmente sadios. Por que aqui não pode ser o tópico frasal? Porque já está no final, né? E se eu disse que é no topo, não pode ser no final. Constitui a política uma função? Não, porque já está no meio do parágrafo. Política e politicália não se confundem? Poderia ser, porque traz uma ideia geral do que vai ser debatido adiante e encontra-se topicalizando esses comentários que aparecem a posteriori. Vamos lá. A politicália, pelo contrário, é um envenenamento crônico dos povos negligentes e viciosos pela contaminação de parasitas inexoráveis. Apesar da frase ter uma formação, né, uma aparência de... Só deixa eu botar um Tzinho aqui que faltou. É contaminação, pelo amor de Deus. Apesar de aparentar, né, ter uma estrutura assim de uma frase inicial, a gente sabe que não é, porque já está mais para o meio, né?
E esse termo aqui, que fala pelo contrário, dá a entender que algo foi dito anteriormente, né? Então, se algo foi dito anteriormente, isso não pode ser utópico, e sim um comentário do que foi dito anteriormente, entende? Por fim, antes se negam, se excluem, se repulsam mutuamente. De novo, antes se negam dá a entender que algo foi dito anteriormente, e que se foi dito, aquilo não pode, e o que a gente está lendo agora, no atual momento, não pode ser utópico, porque ele vai justamente contrariar algo que foi dito anteriormente, que poderia ter sido tópico frasal. Então, aqui a nossa questão é a letra C. Né? Política e politicália não se confundem. Que tá bem aqui, ó. O que significa pra gente isso? Que é uma frase, né? Uma primeira frase que dá conta de tudo que vai ser explanado na continuidade do texto. É sintética, porém encabeça, né, as ideias que vão surgir a posteriori. Nossa próxima questão é sobre recursos coesivos em orações compostas. A questão diz o seguinte: assinale as alternativas corretas quanto às relações coesivas estabelecidas pelas conjunções em destaque no período composto. A gente está falando de um período composto por duas orações, e principalmente por duas grandes informações. Vamos botar o nome, João. A primeira é que o João é inteligente e a segunda é que o João estuda muito. A gente consegue perceber que existe uma relação semântica entre a primeira e a segunda oração, certo? O que a gente precisa fazer é entender como é que se constitui essa relação. A letra A diz o seguinte: ele é inteligente e estuda muito, com sentido aditivo. Só que não parece para vocês que fica alguma coisa desconexa? Porque, na verdade, ele é inteligente e estuda muito, não parece que está dizendo a mesma coisa, né? E se está dizendo a mesma coisa, não pode ser aditivo, porque você não soma uma coisa igual a outra coisa dentro da língua. Na matemática, sim, 2 mais 2, mas na língua, não, certo? Porque o seu cérebro já processou essa informação e não precisa processá-la de novo. A não ser quando a gente faz isso de maneira intencional, né? Pensando num pleonasmo e tudo mais. A letra B traz a seguinte frase, seguinte oração: ele é inteligente, mas estuda muito. Mas o mas não é adversativo, o mas não é quando você está indo contrariamente ao que foi dito anteriormente, então não pode ser sentido conclusivo. Ele é inteligente, logo estuda muito. Aí é possível, é cabível, apesar de ficar mais compreensível se a gente fala: ele estuda muito, logo é inteligente, porque logo parece, então, um resultado lógico de estudar muito, né? No entanto, o que faz com que essa alternativa não esteja correta? Porque não é um sentido adversativo, né? É um sentido conclusivo. Tá trocado aqui a B e a C. E, por fim, a letra D diz: ele é inteligente porque estuda muito, no sentido explicativo, sendo a nossa alternativa, correta, né? Porque tem esse sentido e aqui esse sentido explicativo e traz logicidade à maneira como a frase é construída. Por fim, uma questão de interpretação textual, dizendo o seguinte: os meios de comunicação podem contribuir para a resolução de problemas sociais, entre os quais o da violência sexual infantil. Nesse sentido, a propaganda usa a metáfora do pesadelo para. Então, a gente tem aqui uma propaganda: denuncie qualquer caso de violência sexual infantil, ligue 100. Daí a gente tem aqui um bicho, né, assustador, que parece que está assustando alguém, e ele, dentro do bichinho, está escrito: para algumas crianças, o pesadelo chega antes do sono. O que dá a entender que a vida, na sua concretude, pode ser pior que o pesadelo. Porque a gente tem, né, isso de quando uma criança tem um pesadelo, fica sensibilizado. Então, surge no sentido de sensibilizar que a vida pode ser pior que o pesadelo. Vamos às alternativas.
Ok, nesse sentido, a propaganda usa a metáfora do pesadelo para informar crianças vítimas de violência sexual sobre os perigos dessa prática, contribuindo para erradicá-la. Será que é para criança que ela está falando, essa propaganda? Vamos lá. Denunciar ocorrências de abuso sexual contra meninas, com o objetivo de colocar criminosos na cadeia. Não é a denúncia em si. Não sei se vocês conseguem perceber, mas a propaganda ela não é a denúncia em si, né? Ela convida a denunciar, dar a devida dimensão do que é o abuso sexual para uma criança, enfatizando a importância da denúncia. Me parece que tem um pouco mais de sentido, porque de fato é uma propaganda que convida a denunciar, né? E ele está informando a essas pessoas, as quais ele está convidando a denunciar, que para algumas crianças o pesadelo começa antes do sono. Ou seja, ele está assim dimensionando como é essa realidade para a criança, porque na verdade ele não precisa dizer para a criança que realidade é aquela, ela sabe, né? Tanto é que ela desenvolve traumas e afins. Aqui na letra D a gente vai ter destacar que a violência sexual infantil predomina durante a noite, o que requer maior cuidado dos responsáveis nesse período. Será? Nem sempre. Chamar a atenção para o fato de o abuso sexual ocorrer durante o sono, sendo confundido por algumas crianças com um pesadelo. Acho que, apesar da letra D e da letra E trazerem questões pertinentes no que tange ao abuso sexual, não é sobre isso necessariamente que a propaganda fala. Como eu disse anteriormente, me parece que a propaganda faz um convite às outras pessoas para denunciar e tenta assim dimensionar qual é o tamanho, né, da realidade daquele pesadelo, daquele fato na vida de uma criança, certo? Tanto é que o pesadelo muitas vezes pode ser sobre essa realidade que é muito mais cruel do que o próprio pesadelo, né? Enfim, então para mim aqui seria a letra C. Bom, pessoal, nosso roteirinho de estudo. Fazer atividades, entregar as redações atrasadas, ler sempre bastante para memorizar tudo. A leitura nos traz uma autonomia gigantesca quando a gente fala de língua. É preciso ler sempre. No mais é isso. Cuidem-se, fiquem em casa se possível, usem máscara se forem sair, lavem as mãos, passem álcool em gel e, claro, estudem bastante. A gente se vê. Beijo grande.